Fanfarra Operária convida. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição Fanfarra Operária Convida, pela fanfarra habitual equipa, Paulo Almeida, Álvaro Machado, Marta Guitas e Alexandra Rodrigues. Hoje temos como convidada a Sociedade Recreativa do Bairro São Pedro, muito bem representada pelo Miguel Capote, Vice-Presidente da Direção, e por um dos músicos mais importantes desta coletividade e conhecedor da sua história, da sua vivência, o nosso amigo Vítor Luís. Sociedade Recreativa do Bairro São Pedro, fundada em 1958, infelizmente, e quando digo infelizmente é com pena sincera, porque nós hoje aqui na Voz temos 4 biscoitenses e como biscoitenses temos pena desta Sociedade Recreativa não ter em funcionamento, em atividade, a sua banda filarmónica. No entanto, felizmente, a sociedade mantém as suas portas abertas e continua a prestar serviço à comunidade. Desde já, muito obrigado pela vossa presença. Miguel, quais são as atividades ou o que é que se dedica neste momento na Sociedade Recreativa nesse apoio à comunidade? Antes de mais, quero dar boa tarde e agradecer o convite. E é uma honra estar aqui no programa. Bem, neste momento a sociedade dedica-se fundamentalmente a ter as suas portas abertas para a manutenção do edifício e para as atividades culturais da própria freguesia e dos nossos vizinhos que queiram colaborar connosco. E como tu disseste muito bem, infelizmente, neste momento nós não temos a banda filarmónica. E é sempre uma coisa, não é, que não está esquecida, mas que precisava talvez aqui de um empurrão e com outros elementos que pudessem também aqui ajudar a direção de certa forma a reunir as tropas. Mas pronto, é sempre com muita mágoa que falamos desse aspecto, digamos assim. Sabemos que, e aqui vou tocar num ponto que foi falado, se calhar nunca foi falado nos sítios mais corretos, foi falado em cafés, nas cidades, se calhar de forma informal, porque os biscoitos quase que são 2 freguesias, a verdade é essa. tem quase tudo em duplicado e dentro dessa duplicação institucional também tem 2 bandas chegou a ser falado informalmente numa possível união das duas, por exemplo, à semelhança do que aconteceu no Porto Judeu com a fundação da Associação Cultural de Porto Judeu. Tinham 2 bandas que as duas passavam dificuldades e uniram-se provisoriamente e depois passou a ser definitivo e com bons frutos. Não sei se tinham vocês agora como representantes aqui pensado nessa possibilidade à data de haver uma fusão entre as duas bandas, isso no sentido de haver uma maior unificação da freguesia ou algo que não foi pensado ou desejado? Enquanto membro da direção nunca nos foi tocado nesse ponto de uma possível união. Mas sim, os biscoitos são quase como 2 freguesias, não é? Os biscoitos de cima e os biscoitos de baixo, e apesar da gente muitas vezes dizer que não há rivalidade, não é? No entanto, continua sempre a haver esta parte mais bairrista. No entanto, enquanto direção da Sociedade de São Pedro, e como tem sido habitual já desde o ano passado, nós estamos sempre prontos a colaborar com aquilo que seja, quer seja com a Filarmónica Progresso Biscoitense ou com outras instituições. Portanto, nós nunca fechamos a porta a uma possível união, porque aquilo que interessa é a coletividade, não é os biscoitos. E acho que enquanto o foco não for esse,
então se calhar não é possível falar numa possível união, digo eu. Isto porque, pronto, nos últimos anos, em que a Filarmónica esteve em atividade, até na altura desempenhava as funções de maestro da Progresso, havia uma maior proximidade e cooperação entre as duas instituições. Já não se sentia, se calhar, aquela rivalidade tão acérrima de uns anos atrás. De há 30 anos atrás. Sim, na altura que, por exemplo, Vítor, na altura que nós começamos dois, acho que nós começamos dois na mesma escola de música. Eu comecei primeiro e entretanto fui... Mas antes de mais, boa tarde a todos. Agora que estou... Eu queria só fazer uma pequena correção ao Paulo. Tu disseste que eu era um dos músicos mais importantes. Eu sou um dos que mais se importa com os mais importantes. Não, havia gente muito mais importante do que eu que podia estar aqui a representar a nossa Filarmónica, que é algo comum para mim, uma segunda pele, e infelizmente é uma situação de alguma angústia vê-la na situação em que está. Espero que não seja uma história que esteja encerrada, que seja um período de reflexão e que se possa contornar esta realidade atual para uma realidade diferente, se bem que não é fácil. Não é fácil, mas, por exemplo, a fanfarra é um bom exemplo disso. A fanfarra já esteve sem Filarmónica vários anos e conseguiu reerguer-se. Conseguiu reerguer-se, e também, sejamos sinceros, nós todos sabemos que as Filarmónicas têm momentos altos e têm momentos mais complicados. Obviamente. Por isso são ciclos que se passam. Às vezes, pronto, acabamos aqui por ter que suspender durante alguns anos, mas não quer dizer que depois não se regresse em força. No nosso caso foi uma questão de falta de pessoal, foi literalmente isso. Não houve intenção de ninguém antes, pelo contrário, andámos ali uma meia dúzia de anos ali a embalar um bebê sem ver que ele não adormecia. Tentámos a todo custo que não se chegasse ao desfecho que acabou por concretizar-se e aconteceu. Mas sem querer fugir à tua questão, a questão de uma eventual cooperação ou fusão entre Filarmónicas, isso para mim não é nada que seja nada transcendente. Acho que, por exemplo, aqui há uns tempos, e pode ser um tema controverso, mas alguém me disse: há músicos que saíram a Filarmónica do Barro de São Pedro parou e foram tocar para os altares. Mas foram tocar para a Filarmónica dos Altares porque já estavam a tocar na Filarmónica dos Altares e mantiveram-se lá. Não há nenhum entrave, pelo menos da minha parte. Aliás, até provavelmente nenhum de vocês sabe, mas na altura em que havia esse acérrimo, a situação entre as duas Filarmónicas, que mal se falavam uns com os outros naqueles dias, eu fui tocar na Filarmónica do Progresso Biscoitense nas festas da praia. Isso era o mesmo que um jogador do Benfica sem emprestado ao Porto. E fui, na altura o Eugênio Simas era o maestro e perguntou-me se eu queria isso. Claro, não tem problema nenhum. Claro, tive que pedir ao meu pai disse: queres aí, vai, tu é que sabes. E fui. Houve pessoas que não acharam muita graça, mas de um lado e do outro. Sim, isso faz parte. Mas isso eu acho que não é. Eu acho que a gente tem que pensar nos biscoitos numa perspectiva de união. Daí também tem nascido, por exemplo, a Semana Cultural dos Biscoitos em 2018. Exato. Que não foi criada para dividir nada, foi antes, pelo contrário, para unir. E também conseguiam. E as Filarmónicas é a mesma coisa. A gente tem que perceber que isto da cultura não é como uma fábrica de bolachas que a gente está aqui uma vida inteira numa linha de montagem a fazer tudo igual. As coisas têm que se reinventar. Temos que nos adaptar às novas realidades. Temos que perceber que as coisas mudam, e nas Filarmónicas acho que também é igual. Exato. E também temos aqui uma situação, pronto, para quem não é muito conhecedor dos biscoitos, os biscoitos são uma freguesia enganadora. O que quero dizer com isso? Tem muitas casas, no entanto, sim. A população não corresponde ao número de habitações. Sim, porque há muitas casas de verão só são habitadas no verão, e depois há muita gente, a gente cruza-se com pessoas que dizem: olha, sou dos biscoitos, e a gente nem sequer imagina que são dos biscoitos, vivem lá, mas saem de manhã e chegam à noite e ninguém não se envolvem na freguesia, na cultura, nas coletividades, e
a Filarmónica do Barro de São Pedro e aquela zona do Barro de É São mais Pedro, por exemplo, pequena. mais pequena e tem muita falta de pessoas. A gente, se reparar, está muito certificada. Eu lembro lá às vezes falar com os meus familiares e entre ali onde agora é o centro social, Sim. dentro daquele largo e a canada da fonte até lá dentro, havia ali 3 mercearias. Exatamente. Ou seja, havia população Havia população para isso. para que esses estabelecimentos se mantivessem. E quando há bocadinho falavas quando começámos na escola de música com o Eugénio Simas, éramos para aí 7 ou 8 talvez, depois se calhar ficaram para o fim 3 ou 4, mas a Filarmónica tinha 30 músicos. Sim. Tinha 30 e tal músicos e na altura para entrar na Filarmónica tinha de ser quase com uma inscrição prévia para a pessoa ser aprovada. Depois é que as coisas foram regredindo e foi... Pronto, as pessoas foram desaparecendo, infelizmente. Aquelas pessoas que tinham mais impacto ali no Barro de São Pedro e preocupavam-se mais com as coletividades, também foram adoecendo, outras foram desaparecendo. E isso também deixou as coisas um bocadinho à deriva. A malta nova também não é que seja desinteressada, mas tem outras prioridades na vida e isto é assim mesmo, é a tal situação de se reinventar e de se tentar adaptar às novas realidades. Aqui a pegar naquilo que tu disseste no Vítor, outro dia em conversa com uma colega minha disse, daqui a 10 anos os biscoitos, 50% da população já é vinda de fora, quer dizer, já não é só aqueles biscoitenses que residem, e isso nota-se, está em completa mudança, seja pelas pessoas que já faleceram, seja aqueles que vêm de fora e que compram casas, pronto, isso também acresce aqui uma dificuldade maior. E depois é aquela questão do público mais jovem, não é? Neste contexto de mudança que estamos a viver atualmente e com a panóplia de atividades que existe, também é aqui a necessidade de uma reinvenção, não é? De cativar as pessoas e de cativar o público mais jovem para a importância de participar nas coletividades e das comunidades, porque só assim é que as instituições resistem. E é normal, as pessoas acham muito que não, mas é normal haver ciclos, quer dizer, as coisas encerram, não é? E as instituições têm isto, às vezes é preciso fechar uma porta para se abrir 2 ou 3 anos depois, não é? Faz parte de todos os ciclos. Já vamos continuar a falar sobre a necessidade do envolvimento da comunidade com as instituições, ou evitar o desligar da comunidade das instituições, que é um problema transversal a todas as freguesias. Sim. Nas outras bandas que nós temos e instituições que nós temos recebido, é um dos grandes fatores que é identificado como um ponto de preocupação em termos futuros, mas vamos seguir agora com o primeiro momento musical da tarde, uma peça que sei que é querida aqui do Vítor. Vamos ouvir a marcha de procissão Minha Amargura, do compositor Vítor Ferreira.
estávamos aqui a falar dos problemas do envolvimento da comunidade, e um dos problemas que aparece nas sociedades quase todas é a falta de direções para assumirem, para continuar o legado das Filharmónicas. Como é que acham que se pode conseguir resolver esse problema? Como é que se pode cativar pessoas para o futuro para que as instituições não fechem a porta? Eu vou responder. É a tua área, Bem, Miguel. isto foi uma parte difícil, digamos assim. Nós estamos fechados um ano e a minha história pessoal, eu estava lá em casa, não é? E chatearam-me para fazer parte da direção, não é? E chatearam-me, que era importante abrir as portas. Não foi só a ti. E sim, chatearam-me aqui o Álvaro. E eu embarquei nesta aventura, no entanto, com algumas questões e algumas reticências no que respeita ao espaço do bar. Mas quer dizer, a gente olha para trás e diz, é sempre os mesmos, e realmente é sempre os mesmos, porque há um afastamento, muitas vezes falamos porque há um afastamento das camadas mais jovens, mas também a gente depois, se pensar bem, mas também quando é que a gente cria momentos de aproximação, não é? Porque isto para cativar é preciso também chamar. E a longo prazo eu acho que vai ser um desafio conseguir arranjar pessoas para as direções. Eu acho que isto aqui é preciso fazer uma reflexão que todas as instituições devem fazer, e o próprio governo, quer dizer, nós não temos benefícios nenhuns, não é, em fazer parte de coletividades, não temos apoio, não há quem nos visite, saber quais são as nossas dificuldades, os nossos maiores problemas, e criar aqui alguma espécie de estatuto, não é, para as pessoas que estão nas coletividades, e acho que vai passar por aí de cativar também de outras formas possíveis. Eu acho que, por exemplo, a parte dos apoios, é claro que o governo não pode fazer tudo, nem pode, pode incentivar de alguma forma as pessoas, mas eu acho que tem que haver outra preocupação, outra sensibilidade para quem anda nisto por carolice e a dada do tempo que rouba à sua família e à sua própria vida profissional. Eu lembro-me há muitos anos atrás, quando comecei a enverdar por escrever umas letras para os bailinhos de carnaval, um dia cheguei à Praça da Alegria, ainda era o saudoso Santa Maria, estava lá, e ele disse-me: Vítor, vê aqui uma notícia que tem aqui no Diário Insular. Os bailinhos de carnaval recebem aquilo que recebem, mas na altura ainda era menos, e quase que faziam aquilo por obrigação, e a gente tinha que preencher uma série de formulários para poder receber ali aquele valor que era. E na altura veio cá um cantor, por acaso, que era terceirense, mas estava radicado no continente, e veio cá receber, veio cá trabalhar para aí 2 horas, fazer um concerto, e deram-lhe 20 mil euros. E o Santa Maria disse: pá, esse gajo vem aqui 2 horas com viagens pagas, estadia, tudo o que for preciso, recebe 20 mil euros, vai-se embora no avião até amanhã, e aqui estão as pessoas nos ensaios, as pessoas, quem sabe, tanto por Carnaval como nas Filharmónicas, pagam para mostrar aquilo que estão a fazer, para poder evidenciar a sua arte, a sua cultura, pagam e depois o retorno é quase zero. A preocupação dos governantes e das próprias câmaras é muito pouca, portanto era preciso haver outro tipo de envolvência nesse sentido, relativamente a outras situações. Portanto, as pessoas têm a sua vida profissional, têm a sua vida familiar cada vez mais, e agora, depois da pandemia, ainda ficaram mais sedentárias, mais em casa, ainda custa mais a sair de casa e para as sociedades. Se não houver, como a solução que foi encontrada na Sociedade de Barro de São Pedro, que foi o aluguer do bar, se não houver esse tipo de soluções, não vejo um futuro muito risonho para estas instituições. Tocaste agora no ponto que eu ia perguntar ao Miguel. Para além do bar estar a render, quais as maiores dificuldades que vocês encontram para manter a porta aberta? Olha, quais são as maiores dificuldades que a gente encontra? Arrendar o bar foi fácil. Eu até acho que devo tocar neste assunto, porque foi quebrar aqui de um paradigma. E acho que as pessoas muitas vezes falam disso ou não veem com os bons olhos, porque sempre quem foi para a direção
foram as pessoas que assumiram o bar. E acho que este vai ser um problema que nós sentimos e que há muitas sociedades que vão sentir e que vão ter que ir por esta mesma solução para não fechar as portas. Isto porque hoje em dia já ninguém, quer dizer, nós chegamos do trabalho, não é? Já cansados, aquilo que antigamente era uma prática, não é? Dos nossos antepassados, hoje em dia a verdade é que com família, com filhos, com namoradas, seja o que for, já não há tanto aquela disponibilidade de sair do trabalho e ir para a sociedade para estar até altas horas no bar. E aquilo que a solução que arranjamos foi a contratualização, ou seja, do bar a uma pessoa por um período de tempo, não é? Porque também é preciso ter aqui a parte do retorno financeiro, porque o bar é muito rentável, o da Sociedade de São Pedro sempre foi e continua a ser, e portanto resolvemos essa questão. A outra, estavas a perguntar... Sim, para além de... Se vocês encontram outras dificuldades para manter a porta aberta. Ok, para manter a porta aberta, nós temos uma boa sala de esplanada que continua a estar ao dispor dos sócios e da população em geral que queira, há um valor X que é pago e a pessoa usa a sala, e temos a sala de espetáculos, que apesar do bar estar arrendado, quer dizer, isso continua a ser a direção que gere esses dois espaços. Sempre, é claro, a parte da esplanada que é preciso dar o alerta, não é a pessoa que está lá, mas continua a ser a uso da própria sociedade e da comunidade em geral. Voltando aqui um bocadinho atrás, eu acho que o paradigma tem que se alterar um pouco, e dou-vos os parabéns por terem feito a concessão do bar, porque concordo inteiramente contigo, acho que isso cada vez vai passar mais pelas sociedades. Porquê? O tempo é curto e disseste muito bem, e há uma opção a fazer, que é ou trabalhar no bar ou ser dirigente. Quem está numa sociedade, sai do seu trabalho às 8 horas e vai para o bar às 19 e fica lá até às 2 ou 3 da manhã, pode ter um grande amor à instituição, mas eu duvido que tenha tempo para ser dirigente. Claro. Porque enquanto está a prestar um serviço não consegue fazer o outro. Sim. E por isso é que, em termos fiscais, em termos sociais, em termos de tudo o que é obrigação e conceito, acho que cada vez tem que se criar mais a diferenciação, sem desprestígio nenhum para nenhuma das partes, do que é prestar serviço a sócios. Outra coisa é o que é a função de dirigir a instituição, de fazer parte de uma direção, e cada vez mais as duas têm que estar separadas. Não é que o membro da direção não possa dar apoio. Não se pode, com as exigências atuais, limitar-se a ir cumprir o seu dia semanal ou a sua semana do mês. Porque no final do ano, o que é que vai acontecer? A instituição pode eventualmente ter mais uns euros no banco, mas em termos de projetos e de desenvolvimento não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada, ou seja, perdeu um ano. Manteve um ano de porta aberta, é verdade, até pode ter algum retorno financeiro, mas em termos de desenvolvimento médio e longo prazo, não tem nada, é um bar que está aberto ali, e antigamente as pessoas ligam para ali porque era a única forma de socializar, de se juntarem, estarem juntos, jogar as cartas, jogar dominó. Hoje em dia a vida é diferente, já não há esse tipo de socialização. E depois, por exemplo, a sociedade de Barro São Pedro passou por uma situação muito complicada que eu na altura acompanhei. Foi aquela transição que teve que começar a prestar contas e fazer contabilidade organizada e ter essas coisas todas, e pagou multas avultadíssimas porque não estavam preparados para isso, ainda viviam naquela gestão à moda antiga. E para se habituarem a isso foi também um clique ali que deu para perceberem que as coisas mudaram, e a partir daí é a tal questão, ou se está a gerir ou se está a orientar as atividades culturais, a filarmónica, e isso também ajudou a que as coisas regredissem um bocadinho. E às vezes, e a gente já falamos disto ainda agora, a porta esteve fechada, quer dizer, é melhor ter uma instituição de porta fechada, não é? E o edifício todo
a cair, digamos assim, a deteriorar, Sim, ou é melhor a gente passar e ver a porta aberta, não é com outra dinâmica, porque lá está, a verdade é que se mudou aqui um bocadinho o conceito, Sim. mas no entanto, se a gente for pensar o que é que o bairro de São Pedro tem aberto a nível de comércio, digamos assim, ou de instituição de apoio às pessoas, à freguesia, só tem a sociedade. E esta foi a solução, foi a solução que se encontrou. Tenho noção, e os meus colegas, nós temos noção que pode não ter agradado a muita gente, não é? No entanto, nós quisemos dar o pontapé de saída, corremos esse risco, mas ela está de portas abertas e estamos a trabalhar para a manutenção da casa e acho que é preciso, e cada vez mais, porque agora estamos nós, mas que vai ter que ver outras pessoas, não é? eu acho que era, Miguel, eu acho que era incontornável e é legítimo que os sócios tenham sentido de alguma forma melindrados e a perceber aquela alteração que tinha havido, mas acho que agora toda a gente está à mão ao palmatório. Sim. Isto primeiro estranha-se e Depois depois entranha. entranha-se. Sim, neste momento todas as pessoas acham que foi a melhor solução Mesmo que eles estavam um bocado reticentes Sim. ao princípio, agora acho que já Sim, e ninguém... mesmo ali a nível de carnaval sentiu-se um bocadinho isso. O pessoal aderiu e mostrou vontade de continuar e apareceu os habituais sócios para pagar as suas cotas e isso via-se bem. As pessoas perceberam que não havia outro caminho. Exatamente. Bem, e vamos passar agora para o segundo tema da tarde, que é Daft Punk Medley, um arranjo de Tom Wallace. Vamos falar coisas assim mais alegres. Vítor, tu sendo um filho da casa praticamente, tens boas histórias para partilhar com a gente Opa, tem sobre a tantas. sociedade.
Tem muitas, algumas não se podem contar, outras podem. A gente põe uma bolinha vermelha sobre Mas tem histórias fantásticas. Mas que as histórias assim mais. Estás à vontade. Puxar por ti. Tem tantas. Olha, uma das coisas que eu me vinha a lembrar que a mim daqui, a minha estreia como músico, como músico. Eu sempre fui um músico um bocado limitado. Eu tinha se calhar um bocado de volume e as pessoas pensavam, pá, este rapazinho toca mais ou menos, mas era mais volume que outra coisa. E a minha estreia foi precisamente na minha terra natal. Eu sou natural de Santa Cruz, da Casa da Ribeira, como o meu pai, e a minha estreia foi na Casa da Ribeira de Copezinho. E eu fui de Copezinho, na altura com o Sr. Joaquim Catano, que já cá não está. E é só para aí umas 2 horas depois de a gente estar a tocar que eu vi que tinha o papel ao contrário. Eu fui, o meu pai fez aquele arranjo da gente ir lá, uma croação do meu tio, e eu também fui no meio dos outros, mas só a meia que eu reparei que tinha o papel ao contrário. Mas como essas há muitas. Por exemplo, eu lembro, outra coisa que eu vinha-me lembrar, a primeira marcha que eu toquei, o Paulo se calhar também foi Nova Aliança, lembras-te disso? Lembro, e o Passo Doble, que era o Lagarto. Exatamente. Marcha de desfile. Marcha de desfile. Saía todos os anos no bolo. Todos os anos a gente tocava. Lembro também de uma outra história também fantástica, de uma procissão no Raminho, que os Pescoços sempre foi uma terra de bom vinho de cheiro e de boas aguardentes, claro. A expressão já era às 6 da tarde, o pessoal já ia um bocadinho com o aquecimento feito. Lembro da gente ir, não vou dizer quem era a pessoa, mas a gente ir na procissão a passo de música, e um dos músicos, aquele tinha sempre, as pessoas punham as faias contra a parede, como ainda hoje se faz, e um dos músicos, em vez de ir pular dentro das faias na estrada, ia pular de fora das faias. Errou ali no acerto de passe. Mas histórias com o pezinho, eu também posso dizer que foste o único que conseguiste tocar o pezinho em cima de uma mesa só com uma perna. Isto, não sei se te lembras muito bem, que já não estavas em condições. Mas estava tanto em condições que toquei só com uma perna em cima de uma mesa na sociedade. Essa das tais histórias que não era para se contar. Não, mas aquilo era um convívio muito bom e a gente era fantástico. Essas coisas que, por exemplo, aquela marcha que passaste ainda há pouco, que é a minha marcha preferida, a minha amargura, portanto também tem um bocado a ver com essa amargura das coisas terem ao fim e ao cabo acabado. Essas histórias já passaram e não voltam mais, e é aquilo que fica, são as amizades que se faz. É claro que quem toca nas nossas filarmónicas é por carolice. Eu ganhei 25 euros em 30 anos de música. Fui tocar numa marcha com o pessoal do Angragés, que não tinham clarinetes, pediram, cada um ganhou 25 euros que eu ganhei em 30 anos de trabalho de música. Mas havia um espírito muito bom. Quando a Filarmónica saía da freguesia, era uma festa. Era a carrinha de Lucas, com o oleado. Conheço uns bancos de madeira totalmente ilegais hoje em dia, de Bardal aos Sim. Iam lá 2 adultos ao pé da porta da caixa, e o pessoal mais novo ia sprint para ter lugar dentro da carrinha logo à frente. Exatamente, aquilo é tudo ao monte a tocar, como se diz na Ribeirinha, as serenatas, aquelas modas de cor na brincadeira, e basicamente era uma folha, a verdade é essa. Mas isso hoje em dia já se vê. A Filarmónica era uma família. Exatamente. Era uma família. Até mesmo fora do dia das tocatas, a gente identificava os músicos como uma pessoa mais próxima do que outro que não fosse músico. Já fazer parte da Filarmónica era quase fazer parte de uma elite há 40, 30 anos atrás. Até para ter acesso à sala de cinema e outras coisas. Hoje em dia. Há as famosas salas de jogos. Salas de jogos, exatamente, os músicos que tinham esse acesso. Eu quando fui para a Filarmónica foi uma coisa, para mim foi uma coisa extraordinária. Hoje em dia acho que há coisas que se estão a recuperar. Eu vejo malta nova muito empenhada e muito motivada com as Filarmónicas. Ainda aqui há uns dias estava a falar com o Walter Silva, que é maestro, é um compositor, é um miúdo formado e que me estava a dizer que havia muita malta que para as universidades ia estudar e quando voltava não ligava muito às filarmónicas. Hoje em dia já é diferente.
Já se vê um outro tipo de motivação nessa malta mais nova. Inclusive, há bocadinho estava a falar no Martim Sousa Tavares, que é também o maestro da nova geração, um miúdo com 31 ou 32 anos, que se formou em Chicago, numa universidade em que entra um candidato por ano para aquela escola de elite de diretores de orquestra. E ele, quando acabou o curso, disse ao gerente que a ideia dele era voltar para Portugal. E ele disse: mas não vais tentar aqui uma orquestra? Tentar aqui? Ele disse: isto aqui são cavalos de corrida, a gente andamos aqui todos à procura do mesmo. Vou a Portugal para criar uma coisa diferente, para fazer a diferença. Aqui sou mais um, vou fazer a diferença. E criou a Orquestra Sem Fronteiras, que vocês já devem ter ouvido falar. Está sediada em Idanha Nova, no interior de Portugal, para trabalhar ali com músicos do interior que não têm as oportunidades que existem em Lisboa e Porto. E buscar aquelas raízes, exatamente. E aqui, nas nossas filarmónicas, nota-se algum tipo de... Essa nova leva de maestros, de compositores, tem essa preocupação. O Paulo está aqui, é um desses exemplos. O Paulo Borges, neste momento, acho que não está a trabalhar nas filarmónicas, mas também é outro. O Walter, o Evandro. Temos muita malta nova. O Rodrigo Lucas, exatamente, outro exemplo paradigmático. Não é desvalorizar os maestros antigos que fizeram um trabalho fantástico. Por exemplo, eu queria aproveitar esta oportunidade agora para poder falar também no Sr. José Caetano Martins, o nosso Sr. Joaquim Caetano, que ele não era Joaquim, era José, mas a gente tratava todo. E uma das coisas que me deu mais alegria fazer enquanto músico, enquanto pessoa ligada à Filarmónica Recreativa do Bairro São Pedro dos Biscoitos, foi a homenagem que fizemos ao Sr. Joaquim pelos 46 anos que ele tocou aquela Filarmónica. Aquela Filarmónica e aos Biscoitos. Ele também foi maestro na Filarmónica, penso que foi maestro na Filarmónica Progresso Biscoitense. Se não foi, tocou na... eu sei que ele tocou, chegou a ajudar também na Filarmónica, no grupo coral, tanto do Imaculado Coração de Maria como do Bairro de São Pedro, e foi maestro 40 anos no Bairro de São Pedro. Portanto, é uma pessoa tem que ser valorizada e homenageada, e felizmente foi em vida, que eu acho que é assim que devem ser feitas as homenagens. Isto fazer homenagem a título póstumo serve para as famílias, mas as pessoas não sentem o reconhecimento. Isso é uma coisa que acho que falta um bocadinho, é ver reconhecimento do trabalho que se faz. Há muita gente que fala: olha, quando se morre toda a gente são os melhores do mundo, mas quando estão cá há sempre ali qualquer coisa que não se reconhece bem o mérito. E eu acho que reconhecendo o trabalho dos mais antigos, e o Sr. Joaquim foi a pessoa com quem eu trabalhei mais e tinha uma relação quase como de família, uma pessoa que eu adoro, apesar daquele ar de maestro antiga que ele tinha, que metia medo, que a gente andava sempre ali na linha, que se calhar hoje falta um bocadinho, mas era uma pessoa fantástica. Por exemplo, fora da Filhar, quando eu cheguei a viajar com uma ou duas vezes, era uma pessoa, a tal união que havia entre a Filarmónica e as brincadeiras que se faziam, para isso era uma pessoa fantástica para essas coisas. Vamos ouvir o terceiro tema da tarde, um passo doble, ópera flamenca de Luís Arranque Sancho.
infelizmente estamos perto do fim, a conversa flui, o que é muito bom. Quando estamos entre amigos e o tempo passa a voar. Miguel, agora neste finzinho de programa, queres deixar alguma mensagem em especial a alguém com envolvimento à instituição? Eu quero agradecer, e desde o Carnaval temos sentido muito isso, o envolvimento das pessoas e dos sócios, a comunidade em geral. E quero agradecer a todas as pessoas que se têm envolvido connosco, com a direção, com a sociedade. Dizer aos sócios e à população que precisamos deles, até para assegurar o futuro da casa, e agradecer também aqui à Junta de Freguesia dos Biscoitos, na sua pessoa do Luís Vieira, por todo o envolvimento e por toda a sua ajuda que tem feito com a sociedade para a sua manutenção, digamos assim, e que pronto, enquanto instituição maior da freguesia, enquanto Junta de Freguesia, dizer que estamos prontos para colaborar com seja o que for, e até mesmo com a Progresso Biscoitense. A malta de bairro de São Pedro tem as suas portas abertas, mas agradecer a todas as pessoas e dizer que precisamos deles. Vítor, fazes destas palavras as tuas? Ou... Faço, e eu gostava de deixar também uma mensagem, é que ainda não desisti de acreditar. Ainda acho que, e estou aqui a honrar tanta gente e tantas memórias de 60 anos da Filha Harmónica, de 62 anos aproximadamente daquela casa, da instituição. É uma história que envolve muita gente, e como começámos no início, que eu te fiz aquela pequena correção, não sou dos mais importantes, mas sou dos que mais me importo com aquela casa, sempre me importei, mas houve muita gente que deu muito, e há pessoas que obviamente que me marcaram muito e que já não estão cá, o meu irmão Henrique, o David, sou José Caetano Martins, sou Joaquim Caetano, o grande maestro, o meu pai obviamente que foi ligado àquela casa há muitos anos, eu sou o Manuel Lucas, eu sou o José Soares, e muitos outros, e outros que ainda estão cá, que ainda podem fazer parte desta história fantástica. E pronto, é algo que faz parte da minha vida e que nunca vou esquecer. Posso dizer que a minha farda está no guarda-fato, guardadinha, pronta para sair daqui a 5 minutos. O clarinete está, apesar de já não de raramente passar os olhos, mas já está lá limpinho, pronto para daqui a 5 minutos também poder dar 2 a 3 notas ao lado. E é isso, é um prazer e uma honra imensa fazer parte, não é ter feito, é fazer parte da história desta instituição. E estou sempre pronto para colaborar com quem precisar, e um bem-aja a todos, a vocês um grande abraço, é um prazer estar aqui entre amigos e pessoas que também fazem parte desta história. Nós é que agradecemos, em nome da Fanfarra Operária, muito obrigado pela vossa presença, um grande abraço a todos aqueles que contribuem ativamente para a melhoria da nossa sociedade, neste caso da sociedade recreativa do bairro São Pedro. Aproveitamos aqui os últimos segundos só para divulgar o concerto de encerramento de estágio da Sociedade Recreativa Nossa Senhora do Pilar das 5 Ribeiras, que irá ocorrer no próximo dia 10 de junho, pelas 16 horas da tarde, numa iniciativa conjunta entre esta instituição, Câmara Municipal de Angra e a Inatel. A todos, muito boa tarde. Vamos encerrar o nosso programa com a peça Vila Euracini de Vítor Rezende. Até para a semana.
Fanfarra Operária convida.